Estudo da lei de Deus, irmãos. Nono mandamento, estudando sobre os pecados proibidos do nono mandamento. Mas antes de adentrarmos especificamente ao estudo do nono mandamento, vou perguntar aos irmãos. Vamos abrir de novo em Hebreus capítulo 11? Hebreus capítulo 12. Obrigado. Nós lemos todo o capítulo 12 de Hebreus. Eu vou perguntar aos irmãos, onde está diretamente a referência da leitura que fizemos de Hebreus 12 com a lei de Deus? Há uma referência direta a respeito da lei de Deus. Vamos ver se os irmãos conseguem fazer essa correlação antes de iniciarmos o estudo do nono mandamento. Isso é para aquecer, viu, irmã Marlene? Isso é para aquecer a mente, para a gente encontrar a lei de Deus, ver a lei de Deus, a correlação da lei de Deus, onde Deus está mostrando a importância da sua lei, para a gente ver que o fato da lei de Deus, quão significativo ele deve ser para o cristão. Então nós temos que devemos enxergar a lei de Deus. Onde é que tem referência à lei de Deus aqui em Hebreus capítulo 12? Desafiar os irmãos. E quando for responder, não precisa responder todo mundo ao mesmo tempo, não, senão eu não vou ter condições de identificar, tá certo? Irmão, levante a mão e pode responder. Onde está a referência à lei de Deus? Que versículo, quais versículos fazem referência ao momento da lei? Quando, então, assim, Deus entregou ao seu povo a lei. Tem uma referência direta a isso, irmãos. Essa aí foi uma resposta ou foi uma pergunta de Zaqueu, João? Esse é o 18, né? Esse 18, né, é meio uma pergunta, né? Quem é que concorda? Você acha, Rutinha, que o versículo 18 faz referência à lei de Deus de alguma maneira? Faça a leitura aí do 18, bem alto. Hebreus 12, 18, 19, 20. Isso tem a ver com a lei de Deus? Ruth, sim ou não? Por quê? Nem falou da lei, nem falou dos mandamentos. Por que tem a ver? Hein? Não entendi não. Não, essa é a resposta não. Por que, Alícia? Você está balançando a cabeça. É você mesmo. Só tem você aqui com Alícia. A outra é Alice, mas não foi Alice que eu disse, foi Alicia. Por que isso tem relação com a lei de Deus? Ruth acertou, concordou com Zaqueu, mas não explicou. Você não concordou não? Eu perguntei, tem relação com a lei, Ruth, sim ou não? O que é que você acha? Não? Não sei não. Alícia, tem relação ou não tem? Se tem, explique. É fácil. Pergunta sim. Bora, Alícia. Girlene quer ajudar. Mas você tem que responder primeiro para ela ajudar. Com relação à justiça. Vai, Girlene, ajuda aí. Foi ordenado. Onde é que a lei aqui foi ordenada? Mas o que foi ordenado? O que essa referência tem com a lei de Deus? Qual é a referência? Eu quero que explique. Porque não está muito claro. Foi ordenado, mas esse ordenado é ordenado a lei de Deus? Como é que eu sei que esse ordenado é de fato a lei de Deus? Como é que eu sei que o que é que um animal, se tocasse o monte, era apedrejado? O que é que isso tem a ver com a lei de Deus? Ramon pode ajudar ou você vai responder? Pode, Ramon pode ajudar. Sim, tem relação, mas não é a resposta. Tem relação, tem a ver com santidade, tudo isso aqui. O ordenado, de fato, é a lei de Deus, mas vocês não explicaram. Se fosse uma questão, para dar uma nota na questão, se a questão valesse 1 ponto, você não ia ganhar 1 ponto direto, porque o importante é você saber e saber o porquê. Irmãos, esses versículos, hein? Exatamente, esses versículos dizem respeito ao momento em que Deus entregou a lei ao povo. O próprio Deus falou, ele desceu no monte, o animal não podia chegar ao monte, porque senão o que acontecia? Ele morria, ninguém podia tocar no monte, só Moisés podia subir, entendeu, João? Esse aqui, olha, isso é a descrição, o autor aos Hebreus está fazendo exatamente a descrição do momento em que Deus entregou a lei ao povo no Monte Sinai, por isso que ele está falando do Sinai. Ficou claro? Vamos ler de novo, que agora vai fazer assim, ó, vai abrir os horizontes. Vamos lá.
Não, eu estou dizendo que você não disse que aqui era o momento em que Deus entregou a lei ao povo. Você falou de santidade, da primeira tábua, sim, exatamente. Por isso que eu disse, tá, mas não está completa. Tem tudo a ver, tem toda a relação. Mas o desejo era, da resposta, era que você mostrasse isso aqui. A lei de Deus foi entregue aqui. Eu perguntei, cadê a lei? Como é que eu sei que o que era ordenado era a lei? Aí você ia dizer, porque foi nesse momento aqui que Deus entregou a lei. Esse ordenado era a lei de Deus. Vamos lá, volta para o 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e à tempestade. Você não sabe até aqui do que é que o autor está falando, sabe? Até agora você não sabe. O que é isso? Aí ele vai começar a explicar. E ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Olha, teve trombeta, som de palavras tais. Quem estava falando era o próprio Deus que estava falando. Aí ele vem, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. E o 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Quando foi que isso aconteceu? No monte Sinai. E agora? Ficou claro, Tiel? Alvo mais que a neve, né? Ficou claro, claro. Aí ele diz aqui, irmãos, olha, mas tende chegado ao monte Sinai. Ora, eu não vou pregar, não vou expor aqui, mas ele diz no 18, ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente. Tudo isso aconteceu no monte Sinai. Mas depois ele diz, mas tende chegado ao monte Sinai. Chegou ou não chegou? Chegou. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recusem, irmãos, a palavra de Deus. Não recuse a lei de Deus. Não recuse o Evangelho. Não recuse a palavra de Deus. Na verdade, quando você ouvir a lei de Deus, olha, entenda. O que é que isso tem a ver conosco? Aquele momento, aquele movimento, aquilo tudo ali. O povo ficou aterrado, Moisés ficou aterrado, porque o espetáculo era tremendo. Aquilo era a manifestação do próprio Deus descendo. Sabe o que acontece? O que deveria acontecer, irmãos? Quando a lei de Deus fosse pronunciada, toda vez que a lei de Deus é pronunciada, é dita, nós deveríamos estar tremendo também. E nós não trememos. Mas eu entendo que o autor está dizendo aqui para a gente também tremer. Diante da lei do Evangelho, da verdade. Nós não precisamos mais de trombeta, de monte fumegando. Sabe por quê? Porque nós temos hoje uma manifestação muito maior, mais intensa, que é o Espírito Santo dentro de nós. Quando a lei de Deus é lida, quando o nome de Deus é pronunciado, por isso que se usa tanto o nome de Deus em vão, porque ninguém treme quando só fala o nome de Deus, não é não, Zaqueu? Mas nós deveríamos, é o Deus Santo. Perdeu Deus a santidade do Monte Sinai para hoje? De jeito nenhum. Ele continua tão tremendo quanto? Sim. Ele continua fogo consumidor do mesmo jeito? Não, pastor, na antiga aliança era uma coisa, agora Deus está light. É assim? E quando foi escrito isso aqui? Foi na nova ou na antiga aliança? Quando foi escrito aqui, irmãos, a nova aliança estava em vigência. Ou não estava? Já estava em vigência. Deus continua sendo o mesmo. A falta de compreensão de quem é Deus, da sua lei, do Evangelho. Ora, veio o Evangelho e a lei de Deus deixou de estar inválida? O próprio Cristo disse que não. Quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, ele está confirmando a lei moral, os 10 mandamentos. Ele está confirmando, não tirou nada. E aí, pegando a palavra de Ramon, porque amar a Deus está em qual pedra? Em qual tábua? Na primeira, né, Ramon? E amar o próximo, está onde? Na segunda tábua. Não está, João? Está.
Então a lei é válida, irmãos. A lei de Deus está válida. E o evangelho também. Porque como é que você chega no evangelho? Você prega a lei, meu irmão. Como é que o homem vai saber que é pecador? Por onde? Pela lei. É a lei que diz que o homem é pecador. Como o homem é pecador, qual é a solução para ele? Não é mais a lei, é o evangelho. Não é? Não é assim? Antes de pregar a boa notícia, você fala da má notícia. Só que para a gente a lei de Deus é boa, é santa, é pura. Por quê? Porque ela não nos condena mais. Ela não nos condena mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é assim? Romanos 5:1. Nenhuma condenação há. E a lei é boa. E o mandamento é, Paulo diz, o mandamento é santo, justo e bom. Eita! Mas era a lei que me condenava, mas agora não condena mais por causa do mediador da nova aliança, Jesus, que está aqui. Então a lei, irmãos, me leva necessariamente para Cristo, quando ela é pregada da forma correta. Quando ela é pregada da forma errada, vai levar por quê? Para o moralismo e para o legalismo. Entendeu? Aí o cara vai querer viver e obter a salvação cumprindo a lei. Quando ele faz isso, ele morre. Ele continua morto, na verdade. Mas quando ele corre para Cristo, aí ele tem vida, porque quem cumpriu a lei foi Cristo. Mas a lei é boa para nós, mostra o caráter de Deus, mostra a santidade de Deus, como Ramon até destacou. Olha a santidade aqui, sim, é verdade, olha a santidade, olha a santidade. Então, entenderam aqui? Eu só queria abrir esse parênteses aqui. Está vendo a lei? A lei e Cristo, aqui juntos. Você não vai ser justificado por cumprir a lei, mas a lei vai te levar para Cristo. E depois que você chega em Cristo, você ama a lei. Como é que você pode amar uma coisa que condenava? Porque agora já não condena mais, em Cristo não condena, porque Cristo cumpriu a lei por nós. E agora a lei é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela vai nos mostrar a santidade de Deus, o caráter de Deus. E aí nós vamos seguir isso daí. Daí a importância da gente estudar a lei, como nós estamos estudando, né, para sermos imitadores de Deus, né? Não é assim que a Bíblia diz? Olha aí, vamos adiantar o sermão? Vamos? Efésios, dá uma olhada em Efésios capítulo 5. Efésios 5, 1 e 2, diz o quê? Vamos, quem encontrou pode ler. Muito bem. Esses vão ser os dois últimos versículos que nós vamos expor à noite. Vai deixar já a expectativa aí para os irmãos, tá certo? Como é que eu vou ser imitador de Deus? Como é que eu vou ser? Cumprindo a lei. Como é que eu vou seguir os passos de Cristo? Cristo fez o quê? Cumpriu a lei. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Vamos voltar para o 9º mandamento, os pecados proibidos do 9º mandamento. Nós, no domingo passado, nós estudamos o pecado número 16, 17, 18 e 19, que foi falar em verdades, mentir, caluniar e maldizer, certo? A gente está hoje conosco com a irmã Marlene, pastor Ramos, irmã Nina, Salatiel, é a primeira vez de Irlene, a primeira de muitas. Então nós estudamos a lei de Deus, nós usamos a didática, digamos assim, né? A metodologia do Catecismo Maior de Westminster. Quando nós estudamos o mandamento, depois de estudar o mandamento em si, nós estudamos os deveres exigidos no mandamento, depois nós estudamos os pecados proibidos neste mandamento, e agora nós estamos vendo os pecados proibidos. No 9º mandamento é uma lista, irmãos, muito grande dos pecados proibidos nesse mandamento. E nós vamos ver aqui nessa sequência, eu disse aos irmãos que essa sequência de pecados, muitas vezes parece que eles são os mesmos, mas tem as nuances, e nós devemos ficar atentos às nuances, né? Por exemplo, falar em verdades e mentir, parece ser a mesma coisa, não é? Mas tem as nuances desse mandamento, né? A gente viu que, por exemplo, no pecado de falar em verdades, a referência foi Isaías 59, 13,
O que era falar em verdades? Era que o coração, o coração do povo estava de tal maneira que coração corrompido, que não restou mais sinceridade para o povo de Deus, irmãos. Isaías não está falando para o mundo, não. Isaías está denunciando aquilo que estava acontecendo no seio do povo de Deus, o povo da aliança, o povo com quem Deus fez aliança, o povo que Deus deu os mandamentos, que Deus mandou os profetas, era com esse povo. Só que o povo se afastou tanto de Deus e da sua lei, que a mentira começou a prevalecer e tomou conta da sociedade. Então o profeta está dizendo aqui que as pessoas estavam corrompidas de tal maneira que não tinha mais sinceridade, retidão, não tinha mais medo de Deus. Está vendo esse aqui, ó, esse temor aqui, que o povo não podia subir no monte, que se um animal tocasse no monte, ele disse, ó, estou nem aí, eu pequei, morri, não morri. Então, meu amigo, Deus estava fazendo aquilo só para assustar. Quem sabe, isso aqui é uma conjectura aqui, viu? Quem sabe pensavam eles nessa situação? Eu acho que se um animal subisse não morria não, é que o povo ficou com medo dos trovões, do relâmpago. Se faz nos dias de hoje, o pastor prega sobre o inferno e prega sobre o juízo de Deus, e as pessoas não têm mais temor nenhum de Deus. Só olha, fulano está pecando, não está acontecendo nada com ele, olha, peca, não acontece nada. A gente está estudando aqui que mentir é uma coisa terrível para Deus. Oxi, fulano vive mentindo, rapaz, está se dando bem com a mentira. Então esse Deus aqui, esse fogo consumidor, acho que não é tão assim não, pode queimar um pouquinho a mão, mas consumir, acho que consome não. O cara passa uma pomada de queimadura e resolve. Irmãos, as pessoas estão vivendo desse jeito. Observem aqui como foi lido. Deus não corrige, preste atenção, quem não é seu filho. Deus só corrige quem é seu filho. Então, tenha ciência disso. Tem muita gente que fica esperando de Deus uma ação, como que aquela pessoa fosse filho dele. O ímpio sofre pelos pecados dele, sofre as consequências do pecado, mas aquilo que ele sofre não é correção da parte de Deus. O crente sofre duplamente, pagando pelos pecados e sendo corrigido por Deus. Não é o que diz aqui? Você vai pagar pelo seu pecado, filho, viu? O pecado tem consequência, não tem, irmãos? Você vai pagar as consequências do pecado, e eu vou também lhe castigar. Agora, irmãos, muitas vezes o ímpio só vai pagar no juízo. E sabe por que Deus não fez com que ele pagasse aqui? Para ele não se arrepender. Preste atenção, as pessoas não conhecem Deus. O próprio Deus disse isso. O próprio Deus disse, olhe, se tivesse acontecido os milagres em tal lugar que aconteceu aqui, aquele povo tinha crido. Está na Bíblia, irmãos. Então Deus não fez, Deus não mandou ninguém lá, Deus não mandou nenhum profeta lá, porque se tivesse mandado, eles tinham ouvido e tinham se convertido. Mandou aqui. Vocês não se converteram, vocês são responsáveis mais ainda, porque ouviram a palavra e não se converteram. Esse é o Deus, só que esse Deus não tem sido ensinado. Esse Deus é um Deus desconhecido, mesmo dentro das igrejas cristãs, evangélicas. A lei de Deus não é ensinada. Então as pessoas não conhecem Deus. As pessoas têm assim uma caricatura de Deus que eles fazem, uma caricatura, um croquis. Lá em casa, Ramon, Ruth, eles desenham. Então, quando você vai desenhar uma pessoa, Ruth, normalmente como é que você faz? Eu vejo, ela faz o rosto, ela faz um negócio meio oval assim, né? Bota uns traços, né, assim, e depois começa a traçar. Quando ela termina, irmãos, tá aquele negócio todo certinho, mas quando começa, Ramon, parece o rosto de uma pessoa quando você começa? Não parece. As pessoas, irmãos, estão fazendo um croquis de Deus, assim, um rascunho, e estão chamando de Deus. Eles não conhecem a Deus. Faz assim um rascunho, uns fazem um mais próximo um pouquinho, né? Outros fazem um esforço.
Porque esse Deus que eles estão desenhando é da cabeça deles. Quando você pegar aqui, esse daqui é o Deus que se revela. É o Deus que se revela, está aqui. Não vem da cabeça de ninguém. Entende? Então, finalizando, né, aqui essa referência a Hebreus 12, você não tem noção de quem é Deus. Isaías estava falando para o seu próprio povo, o mundo está vivendo na mentira. E você olha, se você não olhar, lembra que eu sempre estou dizendo, irmãos, a interpretação, a visão tem que ser a visão espiritual. A visão humana vai ver isso aí, vai olhar e vai ver essas coisas aqui. Não está acontecendo nada, fulano está se dando bem. Um crente nunca vai olhar para um ímpio, nunca vai olhar para um ímpio, vendo ele pecar, quebrar a lei de Deus e dizendo, ele está se dando bem. Ele vai dizer, ele está se dando muito mal, ele não tem noção, misericórdia. Você vai pedir misericórdia por ele, para ele. Meu Deus, ele vai enfrentar o Deus. Que Deus? Fogo consumidor. Ele vai enfrentar o Deus que é fogo consumidor. Agora, esse Deus está pregando aí? Não, está pregando Deus. Deus é amor. O ímpio está pecando, está transgredindo a lei de Deus, e os crentes estão chegando para ele e estão dizendo, Deus te ama. Misericórdia. A gente acabou de ler que diz, Deus ama quem? O filho a que ama. Deus ama seu filho, os seus filhos. Quem não são seus filhos? São deixados sem disciplina. E Deus chama esses aqui de quem? Bastardos. Você já imaginou o que significa? Alguém que é bastardo, você está chamando de filho de Deus? Porque quando você diz para o ímpio que Deus ama ele, você está contrariando Deus. Não estou certo, irmãos? Deus te ama, viu? Mas se você continuar assim, você vai para o inferno. Oxente, que amor é esse? Não, Deus lhe ama, mas você vai para o inferno. Eita, amor. Não tem lógica, irmãos. Não tem sentido. Até a lógica foge, né? Você vai para o inferno porque Deus lhe ama. Em outras palavras, está dizendo isso. Ou não está dizendo? Quando a pessoa chega para o ímpio e diz assim, Deus te ama, mas se você continuar assim, você vai para o inferno. Então eu vou para o inferno, Deus me amando. Se é filho dele, ele corrige. Sabe por quê? Porque ele vai para o céu. O filho dele vai para o céu. Então ele corrige, ele vai dizer, meu filho, sua direção está errada. Você está indo para o caminho errado. Eu vou lhe corrigir para você ir para onde? Para o certo. E ele vai conduzindo, disciplinando, conduzindo, para ir para o certo. Você pisa fora, aí Deus, pá! Não é assim que o pastor não tem a vara e não tem o cajado? Uma é para puxar a ovelha, né? E a outra é para castigar. É o quê? Para bater na patinha. Para bater na patinha. A Sociedade Protetora dos Animais vai dizer que a Bíblia está errada, que Deus está errado. Pode bater no bichinho não, um bichinho inocentezinho. Os irmãos conhecem, mesmo que não seja. Quem já lidou com animal sabe. Quem já lidou com ovelha sabe. Tem umas filmagens, irmãos, aí que aparece de ovelha fazendo cada coisa assim, fora do comum. Pois pode saber que é igual a gente. Teve um, irmãos, que o pastor de ovelha teve o maior trabalho de tirar ela da vala. Tirou ela da vala, ela saiu pinotando, correndo, depois a vala seguia, ela caiu de novo lá na frente. Às vezes, Deus dá uma pancada na patinha. Sabe para quê? Para você ficar manco. Aí você não corre, não tem como correr, está manco, né? Aí você não cai na vala. Você não tem como cair Você não vai correr, você vai andar bem devagarinho. Isso é o quê? A correção. Para você não se arrebentar lá na frente. Essas figuras estão na Escritura, irmãos. Mas na pregação de muitos, Deus não tem a vara. Só tem o quê, Ramon? Só tem o que puxa. Vem cá, meu querido. Vem cá, minha filhinha. Faz um cafuné na lã dela, bota de volta. O povo estava andando de tal maneira na mentira, na falsidade. Por quê? Porque ele se acostumou a mentir. Se acostumou. Então nós não podemos, irmãos, como filhos de Deus, nos acostumar com a mentira. Nós temos que nos acostumar com a verdade. Com a verdade. Por quê? Porque às vezes, né, você conta uma mentira e obtém uma vantagem. Aí você, eita,
eu menti, mas ao invés de acontecer uma coisa ruim, aconteceu uma coisa boa. Que boa, meu querido, que boa. É falta de discernimento bíblico você dizer que pecou contra Deus e aconteceu uma coisa boa na sua vida. De novo, vou fazer referência à pregação lá em Malaquias. Eu vou transformar a bênção de vocês. Vocês pensam que isso é coisa boa? Como é que é boa? Não é boa, não pode vir coisa boa da transgressão da lei de Deus. Não pode, você não pode. Quem tem essa ideia é o ímpio. O ímpio trabalha nessa perspectiva, que ele pode quebrar a lei de Deus e coisas boas podem acontecer com ele, como vantagens normalmente acontecem. Eu vou dizer que não acontece vantagem. Ele mentiu, ele sonegou, ele ganhou mais dinheiro, a empresa dele, né, cresceu. Mas é só empresário? Não, você está ou na família ou no trabalho, você mentiu tal, e aí escapou de uma punição. Eita, ó, né? Escapou de uma punição, quando na verdade a punição era que era bom para você. Mas o ímpio vai entender que uma punição é coisa boa para ele? É difícil. Alguns, pela graça comum, entendem. Eita, rapaz, foi melhor. Eu ia fazer uma besteira. Foi bom. Olha, eu estava indo. Eu escutei isso, irmãos. Olha, eu estava indo para pegar fulano. E, rapaz, quando eu cheguei na esquina, sofri um acidente. O carro bateu no meu. Depois que esfriou a cabeça, né? Está com a cabeça quente, o cara, quando esfriou a cabeça, disse: graças a Deus que isso não aconteceu. Graças a Deus mesmo. Agora tem crente que não diz graças a Deus. É triste, né? Não diz graças a Deus. Tem que ter cuidado, irmãos. Hebreus 12 diz: olhe, no começo a disciplina parece ruim, mas ela é boa. Mas ela é boa, não é? Vamos lá. Vamos para adiante um pouquinho. Vamos para os pecados proibidos do 9º mandamento. Vamos para, irmãos, o 20º pecado listado como pecado cometido contra esse mandamento. Vamos lá. Eu vou dar mais uma vez aos irmãos a referência bíblica. Os irmãos vão abrindo as suas Bíblias em Tiago 4,11. Vamos lá todos, Tiago 4,11. Como eu disse aos irmãos, a gente está na sequência. Falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer. Esse foi o que a gente estudou no domingo passado. Tudo isso é pecado contra o 9º mandamento. Agora nós vamos ver detrair. Essa é uma palavra que a gente não usa muito, né? A gente não usa no nosso vocabulário, mas a gente usa no dia a dia. A gente peca. Eu vou mostrar isso para os irmãos. O que é detrair? Vamos lá, Tiago 4,11. Abraão, encontrou aí? Leia, por favor. Muito bem, então o que é detrair? Detrair é diminuir o crédito. Preste bem atenção. Detrair alguém significa falar mal de uma pessoa com o objetivo de diminuir sua reputação, geralmente destacando defeitos, distorcendo fatos ou insinuando algo negativo. Tiago aqui está acusando os crentes de agravarem falhas e defeitos do seu próximo, ou então diminuindo e depreciando o caráter, tentando trazer descrédito e desprezo, que é um mal muito grande aos olhos de Deus. Veja, olha, isso tudo está relacionado ao mandamento: não dirás falso testemunho. Nem sempre, o que eu quero mostrar aqui aos irmãos, nem sempre você quebra. Se você olhar de forma bem rasa, você acha que não dirás falso testemunho, você só quebra esse mandamento quando você mente, né? A gente já está vendo aqui o 20º pecado. Então, o que é isso? Atente, o que é isso? Eu vou dar um exemplo, para ficar mais claro. Imagine que um colega de trabalho recebeu um elogio do chefe. O chefe pediu um relatório, disse: olha, eu quero que você me traga um relatório aqui, que trace um raio-x desse setor da empresa. Dá um exemplo assim, do setor. Quem trabalha em empresa tem setor de venda, né? Tem setor de logística, tem setor de RH, né? Recursos humanos. Não é assim, Zaqueu? Na polícia você tem
o patrulhamento, né? Você tem o próprio atendimento, né, das denúncias que fica ali. Esse é o Copom, fica Copom. Você tem a inteligência, né? Você tem o pessoal da inteligência. E um desses setores, você diz assim, traga um relatório aqui de como está a atuação da força-tarefa, por exemplo, da FT. E a pessoa vai e faz um relatório, rapaz, mas aí ele se esforça e verifica a quantidade de viaturas, e vê o perímetro que tem que ser patrulhado, a quantidade de pessoas que está patrulhando, os horários, os locais por onde ele está passando, avaliou também as ocorrências. Então ele trouxe assim um raio-x, fez um bom trabalho, trouxe um bom relatório, não é? E não só isso, ele foi além, ele ainda deu sugestões, né? Fez um raio-x e ainda disse, não, já que eu estou fazendo um raio-x, então eu entendo que a gente pode melhorar fazendo dessa maneira. Olhe, se a gente só alterar essa rota aqui, em vez de começar pelo ponto A, nós vamos começar pelo B, e fazendo isso aqui, olha, a gente vai conseguir fazer a rota melhor, em menos tempo, vai gastar menos recursos, e vai potencializar aqui. Aí apresentou o comandante do batalhão, olhou e disse, mas rapaz, que relatório bem feito. Aí divulga isso, né? Diz assim, rapaz, olha, fulano fez um trabalho muito bom, ele realmente vai ajudar demais esse relatório aqui a gente melhorar o serviço da gente. Aí um colega escuta esses elogios e começa a tecer comentários. Rapaz, eu não sei não, fulano foi que fez esse relatório, estou meio desconfiado, será que foi ele mesmo? Pronto, na hora que você começa será que foi ele mesmo, você está começando a detrair. Preste bem atenção. Por quê? Aí tem a questão da motivação. Você pode desconfiar? Pode. Mas a motivação, muitas vezes o coração está movido por inveja. Você não tem nenhuma base para isso, a não ser você mesmo. Você está movido por inveja. Talvez primeiro você achou ruim porque o chefe pediu para fulano e não para você fazer esse relatório. Aí quando você vai ver o relatório, você já começa a... Será que foi ele que fez esse relatório? Ou então você diz, tenho certeza, ele só fez esse relatório bem feito porque ele está puxando o saco do chefe. Ele quer alguma coisa com isso. Você está diminuindo o trabalho da pessoa, isso é detrair. Você está detraindo. Nesse caso, a pessoa não está apenas expressando uma opinião, ela não está fazendo uma análise. Ela está insinuando que o mérito não foi da pessoa. Ela está insinuando que esse trabalho bem feito, ela não tem mais o que dizer. Aí diz assim, não, esse trabalho foi bem feito. Ele não fez porque quis fazer bem feito, é porque ele tem algum interesse nisso daí. Você está diminuindo o valor. Concorda comigo? Você, inclusive, quando expressa isso, você está atingindo a imagem da pessoa frente aos outros. Isso é quebra do 9º mandamento. A pessoa pode fazer um relatório movido por interesses? Pode. Só pode, muitas vezes ela diz assim, ela fez vários relatórios, mas esse, aí você nota, muda o padrão, né? Mudou o padrão, ele fez um relatório top. Ele pode estar fazendo um relatório porque quer uma promoção, porque quer ficar bem na fita, ele pode fazer isso. A gente só tem que ter cuidado. Você pode, inclusive, diagnosticar isso? Pode. É pecado? Não. Agora você tem que olhar sempre a motivação, né? Você tem que olhar sempre o seu coração, né? Não é assim que a Bíblia diz? Será que você, de fato, não está fazendo um julgamento temerário? Será que você não está fazendo isso movido de inveja? A Bíblia, como eu disse aos irmãos, a lei de Deus sempre bota a gente na parede, contra a parede. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ficar depreciando o caráter, trazendo descrédito e desprezo às pessoas ou àquilo que elas estão fazendo. Entende por quê? A gente canta assim, põe guarda a minha boca, põe um guarda na minha língua. É fácil, irmãos, a gente quebrar esse mandamento. É fácil demais. A gente tem que ter muito cuidado. Entende?
Então, olha, detrair é diminuir o crédito daquilo que alguém fez ou da própria pessoa, a imagem da pessoa frente aos outros. Está entendendo? Porque Tiago diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Porque você pode até pecar, irmão, só pensando, né? Mas quando você fala, é pior ainda. Quando você estava só pensando, ficou só com você, né? Aí depois você participou de um estudo e disse: meu Deus do céu, ainda bem que eu não abri minha boca, eu pequei, me perdoe, Senhor. Não é? Então, por isso que seja todo mundo pronto para ouvir, tardio para falar. Se você é tardio para falar, você... Porque depois que a flecha é lançada, não tem como voltar para o arco, não é? Então, o 20º pecado apontado aqui é detrair, diminuir o crédito de alguém ou de alguma coisa, de algo que a pessoa fez. 21º, tagarelar. Olha, é interessante os termos que são usados aqui no Catecismo Maior. Tagarelar. O que é tagarelar? Vamos lá. Vamos, irmão, falar um pouquinho. O pastor falou muito agora na escola dominical. O que é tagarelar? O que é tagarelar, Gisele? Se espantou, não foi? Logo eu. É exatamente esse sentido. Olha, o pastor Ramos lhe salvou, mas na próxima eu pergunto, viu? Não se preocupe não, que tem mais uns 3 ainda para perguntar. Tagarelar, irmãos, é dizer aquilo que se devia calar. É uma coisa que você sabe, até você sabe, mas você devia ficar calado. Não devia falar. Às vezes o pessoal não diz assim: perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado, porque falou o que não deveria falar. Só que aqui, irmãos, aqui o sentido é de não só falar demais também, mas sabe o que é? Fofocar. A gente tem aprendido, irmãos, que nem toda verdade deve ser dita, inclusive outros detalhes e aspectos da vida do próximo. Qual é a referência bíblica? Esse texto aí a gente tem que ficar com ele, marcado na Bíblia. Levítico 19:16. Levítico 19:16. Pronto, Gisele, pode ler. Não andarás como mexeriqueiro. Então, esse como mexeriqueiro aqui é a questão do tagarela, que é o fofoqueiro. Essa palavra aqui, andar, não andarás, andar no original, ela era empregada para designar um comerciante, e particularmente um que lida com especiarias naquela época. Um vendedor ambulante, o cara que vende especiarias, o que acontece? Ele pega essas especiarias onde tem e traz para onde não tem, né? Então ele vai e volta. E se ele, porventura, evidentemente, para onde ele vai comprar e trazer para esse lugar, se no lugar tiver coisa que lá não tem, ele compra aqui e leva para lá. Não é assim? Isso é normal. O cara disse: não, eu já vou aproveitar, ó. Naquele local não tem. Então ele é um vendedor ambulante. É bom, não tem nenhum problema. É bom para quem compra dele, que você não vai viajar para aquele local. Se você for, é muito caro, né, para você ir comprar uma coisa. Então a pessoa vai, compra em quantidade e vende aqui. Isso aí não tem nenhum problema. O problema aqui é que isso daqui é aquele negócio de pega lá e traz cá, pega lá e traz cá. É isso que Deus está dizendo que não é para fazer. Com o quê? Com as informações que você tem dos outros. É você ir de casa em casa, levando e trazendo. E hoje em dia você não precisa mais nem ir de casa em casa, né? E levar e trazer está fácil que só informação. Está muito fácil hoje em dia. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Irmãos, olha, agir desse jeito é agir como preste bem atenção, é agir como um assassino de reputações, que pode causar a morte de uma pessoa, pode causar a morte de outro. Fofoca mata. Quanta gente já não morreu por causa de leve trava? Fulano disse, ciclano disse, o cara vai inchando, né? Vai ficando com raiva, vai não sei o quê, de repente causa uma confusão. Ou isso não acontece? Causa uma confusão tremenda. Então Deus está dizendo isso para o seu povo: não andarás como mexeriqueiro. Aí vem uma pergunta: é sempre errado então falar o que a gente sabe do erro dos outros? Não, mas você só vai falar dos malfeitos do próximo quando for para resolver. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai resolver? Vou dar alguns exemplos para os irmãos.
falar a pessoa certa para corrigir a situação. Como é que isso acontece? Vamos dos exemplos mais simples. Uma criança está fazendo uma coisa errada. O que é que você vai fazer? Vai contar para o pai dela. Mas isso é bem simples, né, pastor? Não, mas esse é o princípio. Olha, ela está fazendo coisa errada. Seu filho está fazendo coisa errada. E a gente tem que ter cuidado. Agora eu vou falar dos pais, né? Tem que ter cuidado. Os pais têm que baixar o orgulho e a soberba, porque às vezes quando alguém fala do mal feito do filho dele, ele fica com raiva de quem falou. Mas está com raiva por quê? Você está dizendo que o menino está fazendo coisa errada. Você tem que verificar, você vai averiguar, lógico, o que foi que aconteceu, não sei o quê. Você vai averiguar. Isso é normal. Mas você não pode ficar com raiva de quem disse. Se ele disse, era para correção, né? Para você corrigir seu filho. Tem que ter muito cuidado. Porque às vezes algumas pessoas nem contam, porque se contar, o pai briga com você. Fica com raiva. Mas vai ficar com raiva porque o menino estava fazendo coisa errada? Quer dizer, é para deixar o menino fazendo coisa errada? Não. Mas só quem pode corrigir sou eu, não. Está certo, meu filho. Eu só fui dizer. Vou dizer para correção. Para que você corrija. Então tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode. Isso aí é orgulho, né? Tem que baixar o orgulho da gente. Todo filho da gente é pecador. Já nasce pecador. Com a tendência de fazer coisa errada. A gente pode achar que só o menino da gente não faz coisa errada, não. Mas eu ensinei. Ensinou, mas ele faz coisa errada, que ele é pecador. E tu não fazia também, não? Não fazia coisa errada, não, quando era pequeno? Fazia. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, você vai dizer, vai. Em que outras situações? Não, essa é fácil, pastor. Dê outro exemplo que a gente pode falar e não pecar. E não pecar. Mateus 18. Quando o irmão está em pecado, você foi até ele, cumpriu tudo direitinho, foi com o coração livre de qualquer coisa, foi até ele, disse: irmão, esse procedimento não está bom, não está errado, tem que corrigir. O irmão resistiu, disse que não, disse: mas tá, irmão, mostrou de todos os jeitos. Você deu um tempo, inclusive, para ele se corrigir, ele não se corrigiu. Aí você leva uma ou duas testemunhas. Você contou, né? Você vai lá e você vai contar aquilo que foi de errado. Isso não tem problema. A Bíblia, inclusive, normatiza isso. Você contou um erro, uma falha do outro, mas está ali tudo dentro da Escritura, conforme a Escritura diz. Em que outros casos você pode contar um erro? Quando alguém está cometendo um crime. Você vai dizer, mas você vai dizer para quem? Você vai dizer nas pessoas, é? Não. Se você disser às pessoas que alguém está cometendo um crime, dizer assim, um erro tal, você pode ser processado. Por quê? Difamação. Mas é verdade, sim, mas você está difamando meu nome. O que é que você tem que fazer? Você tem que ir na autoridade competente, a autoridade correta. Veja, a Bíblia, irmãos, ela pega a gente por muita... de todo jeito. Manda a gente se controlar. A gente tem que ter controle. A gente tem que ter. Eita, mas é difícil. É difícil. Porque nunca foi fácil viver o cristianismo. Se for fácil, não é cristianismo. Se for cristianismo, não é fácil. Principalmente, eu disse, esses pecados, a gente tem que estar se policiando o tempo todo. O que é que eu vou falar do outro? Então, isso não se caracteriza como fofoca. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Se for para consertar alguma coisa, você não vai consertar. E é para ficar restrito. Na hora que você ficar expondo, você está fazendo o quê? Difamando. De novo eu vou dizer, mas a pessoa diz, mas é verdade. A gente aprendeu que nem toda verdade é para ser dita. Não é interessante? Não é para a gente ficar pensativo, não é para a gente ficar refletindo no nosso cotidiano, para a gente ficar refletindo. Senhor, isso é a tua lei? É. Aí você chega aqui, conclusão, é impossível cumprir a tua lei, não é? Primeira coisa que você, é impossível. Quem quiser ser salvo pelo cumprimento da lei, nunca vai ser, porque você quebra a lei com muita facilidade, com muita. Pode dizer para você mesmo, quantas vezes a gente não cometeu esse pecado? Todos nós, né? Aí o que é que a gente tem que fazer? Senhor, me ajuda. Estou aprendendo na igreja, e eu já sabia, eu já tinha visto esse estudo, mas eu
voltei, então eu não quero, Senhor, me ajuda. Aí você vai lutar, irmãos, é a luta constante, luta diária. Sede santos, porque eu sou santo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso está dizendo, cristianismo é fácil. Onde tiver o cristianismo fácil, corra, que ali não é cristianismo, não. Não é. Está fácil demais, não é. Irmãos, queria adiantar mais, nós vamos parar por aqui, né? E no próximo domingo, permitindo o Senhor, nós continuaremos com os estudos do 9º mandamento. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.